Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro Deus revelou os seus preceitos. Meus irmãos, boa noite. Muito bem, hoje as duas leituras que nós escutamos nos preparam para entender o Evangelho. Então eu gostaria de me ater um pouco a essas duas primeiras leituras, porque as duas leituras falam da palavra, de uma lei. Para os judeus, as prescrições morais e as prescrições religiosas eram um sinal da bondade de Deus com aquele povo, porque afinal de contas, se nós temos uma palavra a seguir, essa palavra é uma garantia que nós vamos ter vida, é uma garantia que nós vamos chegar a realizar aquilo pelo qual Deus nos pensou. Muito diferente dos egípcios, porque se a gente olha em alguns manuscritos antigos dos egípcios, lá dizia para o faraó: Faraó, pega no teu coração aquilo que você quer prescrever e dita aos escribas. Ou seja, no mundo egípcio, a moralidade dependia da intenção do faraó e poderia mudar as leis de acordo com a intenção do faraó. Já o povo de Deus tinha uma lei estável. Eles acreditavam e sabiam que aquela lei vinha de Deus, e Deus dava aquela palavra para conservar a vida do homem. E aí nós temos essas duas leituras belíssimas. Primeiro, do livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio conclui o Pentateuco, e é belíssimo esse livro, porque todo o livro do Deuteronômio são discursos que Moisés pronuncia no seu último dia de vida. E depois de 40 anos, tendo feito o caminho no deserto, já de fronte à terra prometida, Moisés, já sabendo que não poderia entrar na terra prometida, mas que morreria ali, Moisés faz o seu último testamento. E todo o livro do Deuteronômio descreve esse testamento de Moisés. E aqui é tão bonito porque o que Moisés vai fazer no livro do Deuteronômio? Vai recordar ao povo tudo que Deus fez pelo povo. E depois de ter recordado isso, Moisés indica ao povo: vamos permanecer fiéis à lei. Porque se nós queremos entrar na terra prometida e sermos felizes, nós devemos ser fiel àquele que nos salvou da escravidão. É um convite também a nós, a recordarmos o que Deus tem feito por nós, e por isso sermos fiéis à palavra de Deus para conservarmos a nossa vida. Meus irmãos, se nós não fizermos este exercício de gratidão a Deus, a lei vai ser insuportável para nós. Quem não consegue olhar para a própria história e ver como Deus tem acompanhado a sua história, não vai ser capaz de seguir uma lei. Ao contrário, a lei vai vir como uma escravidão. E é por isso que esta memória do que Deus faz por nós é uma condição para sermos obedientes à lei. Mas depois também nós temos a segunda leitura, que é tirada da carta de São Tiago. Nós vamos ler essa carta nos próximos domingos. Nós vamos ficar um pouco mais de um mês lendo esta carta. Essa carta é muito interessante porque é uma carta escrita pelo apóstolo Tiago, mais ou menos nos anos 60. E essa carta, chamada Carta Católica, ela está querendo ajudar aos cristãos espalhados no mundo inteiro como devem viver a fé. E hoje nós escutamos 3 afirmações interessantíssimas dessa primeira leitura. A primeira é: vós fostes gerados pela palavra da verdade. Ou seja, o que é sermos cristãos? Ser cristão significa ser gerado por uma palavra. Nós que um dia escutamos o Evangelho, nos deixamos ser formados por este Evangelho. Isto é ser cristão, é escutar essa palavra e saber que é esta palavra que faz ser o homem e a mulher que eu sou hoje. Eu perguntaria para vocês: este Evangelho formou quem você é hoje? Ou quando você está desviando do caminho, você escuta este Evangelho para poder se endireitar? Ou você nunca escutou o Evangelho na tua casa? Ou você nunca leu o Evangelho na tua casa? Porque afinal de contas, olha, nós fomos gerados por esta palavra. Mas se nós não escutamos essa palavra em casa,
a nossa geração vai ser uma geração um pouco imperfeita. Depois diz São Tiago: sejam dóceis a esta palavra. Ou seja, quem quer ser um homem de fé precisa ter uma docilidade a esta palavra, sabendo que esta palavra veio do céu e ela veio para nos edificar. Mas depois vai dizer São Tiago: não sejais meros ouvintes da palavra, mas praticantes. E São Tiago ainda vai ser mais duro: quem escuta essa palavra e não coloca em prática está se deixando enganar. Ou seja, a palavra de Deus, ela não é feita para apenas massagear o nosso coração, mas a palavra de Deus, ela é dada para ser colocada em prática. E aí entra a questão da lei, porque afinal de contas nós podemos escutar a palavra de Deus e nunca achar que ela é para nós, ou acharmos que esta palavra é dura demais para nós. Mas o Senhor nos convida a termos docilidade a esta palavra e a colocarmos em prática, porque afinal de contas, se essa palavra não se encarna em nós, ela não tem sentido. Quantos de nós muitas vezes escutamos: não faleis mal uns dos outros, e a gente não coloca em prática? Quantas vezes nós escutamos dessa palavra: sejais honestos, e a gente não paga os impostos, não paga o dinheiro que nós pegamos emprestado? Quantas vezes nós escutamos a palavra: não cobiceis a mulher do próximo, e caímos no adultério no nosso casamento? Quantas vezes escutamos dessa palavra, que o seu sim seja sim, o seu não seja não, e muitas vezes o nosso coração está dividido? Quantas vezes escutamos desta palavra, que sustenta o que jurou mesmo com dano, e não obedecemos às nossas palavras ditas, prometidas? Irmãos, essa palavra só é uma palavra de Deus, só é uma palavra viva, se ela se encarna em nós. E aí vamos ao Evangelho de hoje. Finalmente retornamos ao Evangelho de São Marcos. Ficamos tanto tempo escutando o Evangelho de São João, e agora finalmente nós retornamos. Estamos no capítulo 7. Vamos entender o contexto desse capítulo 7. Muito bem, nós sabemos que a pregação de Jesus, ela não acontece em Jerusalém, que era a capital da Terra Santa, que era a capital de toda aquela terra que Deus deu para eles. Mas Jesus pregava no Reino do Norte, Jesus pregava na Galileia. Mas a fama de Jesus chegou em Jerusalém. E hoje nós escutamos que os chefes dos judeus, os fariseus, os escribas, vão até onde Jesus prega para poder questioná-lo. Porque já tinha chegado em Jerusalém que Jesus não pregava a tradição dos antigos. E que Jesus não só não pregava a tradição dos antigos, mas permitia que os seus discípulos descumprissem a lei. E vão questionar Jesus. E o primeiro questionamento que eles fazem é: olha Jesus, os teus discípulos comem com as mãos sujas. E aqui tem um detalhe que é muito interessante, porque São Marcos escreve o Evangelho para os pagãos. E como os pagãos não conheciam as tradições dos judeus, o Evangelho de São Marcos precisou descrever o que é comer com as mãos impuras, porque os pagãos não sabiam isso, não tinham essa lei. E é por isso que nós vemos essa descrição. Olha, quando alguém vai na praça, volta para casa, antes de comer precisa lavar as mãos. Existe um certo modo de lavar os copos, existe um certo modo de se purificar, para poder explicar para os pagãos o que era essa lei da pureza. É tão interessante essa lei da pureza, porque afinal de contas, o que é a lei da pureza para os judeus? Todo sacerdote, assim está escrito lá no capítulo 20 do livro do Êxodo, todo sacerdote que vai oferecer o sacrifício no templo, ele deve lavar as mãos e os pés. Os sacerdotes. O problema, o que aconteceu no mundo judaico? Essa lei que era para os sacerdotes, o povo começou também a aderir a esta lei.
E aquilo que era só para o sacerdote passa também a criar uma tradição no meio do povo. E o povo começa também a, antes de se alimentar, lavar as mãos. É muito interessante como eles lavavam as mãos, porque tinha que ser de uma jarra que não era água contaminada, ou seja, deveria ser uma água da fonte ou uma água que não tinha sido utilizada para nada além disso. Eles pegavam com a mão direita uma jarra, jogavam 3 vezes na mão com os dedos abertos, porque a água deveria passar entre os dedos 3 vezes. Depois pegava a jarra com a mão esquerda, jogava com a mão direita, jogava 3 vezes também com a mão, os dedos abertos. Depois disso, fazia uma concha com a mão, jogava nessa concha e esfregava as 2 mãos. Depois levantava as mãos e dizia: Senhor nosso Deus, Criador de tudo, Tu nos destes uma prescrição e essa prescrição nos purificou. E aí sim, sem poder falar, pegava o pão, mastigava e só aí poderia começar a conversar na mesa. E isso os judeus precisavam fazer sempre antes das refeições. E qual é a grande problemática? Os discípulos de Jesus não faziam todo este ritual. E é por isso que se tornou então um pecado para os judeus. Mas como é que vocês podem comer sem fazer todo esse processo? Muito bem, e o que Jesus diz? Jesus vai no livro do profeta Isaías, no capítulo 29 e lê: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha o que Jesus está querendo dizer. Muitas vezes o povo fica mais preocupado com os ritos do que com prestar uma adoração no coração. Ou seja, qual é a grande finalidade da vida humana? É quando o coração do homem está rendido a Deus. É quando o coração do homem reconhece a grandeza de Deus. Porque muitas vezes nós ficamos tão preocupados com a roupa, com os gestos, com as coisas, que o coração passa longe. Muitas vezes, quantos de nós estamos aqui, mas o coração está longe? O coração está pensando no jogo que vai ter logo após a missa. O coração está pensando na refeição que vai fazer. Ou muitas vezes nós estamos rezando dentro de casa, mas estamos atentos com a vizinha, ou deixamos a televisão ligada e o coração não está convicto. Hoje o que Jesus está querendo dizer com essa profecia de Isaías? Olha, povo, vocês estão me louvando só com de fora, mas não está me louvando com o interior de vocês. E é somente quando vocês estiverem convictos disso que vocês vão estar dando o culto que me agrada. Quantas vezes, irmãos, nós escutamos a moral da igreja e não estamos convencidos de que isso é para nós. Muitas vezes, por exemplo, nós escutamos que o casamento é para sempre, mas nós não estamos convictos disso. Muitas vezes nós escutamos: não matarás. A gente até não aborta, mas usa camisinha, métodos anticoncepcionais. Quantas vezes o nosso coração não está convicto daquilo que Deus quer para nós? Muitas vezes nós escutamos: não roubeis, mas somos desonestos nas palavras, nos nossos bens. Ou seja, o nosso coração não está convicto. E eu pergunto a vocês, pais: quando é que um pai fica feliz? É quando um filho passa a escolher o bem sem depender do pai. É quando o filho já está tão convicto daquilo que é o bem, que ele, independentemente se o pai está aí ou se o pai não está aí, ele abraça. Porque afinal de contas, quantos filhos, depois que os pais morrem, que não querem mais saber de Deus? Quantas pessoas que depois que passa o momento de provação não querem mais saber de Deus? Porque justamente o coração não estava convicto. Por isso, não basta sermos religiosos se o coração não está convicto. Depois Jesus faz uma lista de 12 vícios que está no coração do homem. Eu não vou falar mais sobre os 12 vícios.